Boa noite, senhoras e senhores. Espero e desejo que todos estejam muito bem, em plena paz e justiça, neste belo dia. Avançamos hoje com mais um episódio do nosso projeto de pesquisa sobre a tradição esotérica do Ocidente, intitulado A História da Luz. Nosso projeto tem algum tempo já. Agora, aproximadamente 2020, 2021, ele começa a ser gravado com o saudoso antigo programa Conexão Mística, transmitido pela Rádio Centenário. Hoje, estamos aí já numa certa caminhada, retomando os nossos episódios, agora de forma independente, com a publicação deste material nas mídias sociais, como Instagram, YouTube e no archive.org. Neste dia, então, continuamos nossa pesquisa, a apresentação dos frutos da nossa pesquisa, os frutos e furtos da nossa pesquisa, a respeito dos arcanos maiores do tarô. Avançamos hoje para o arcano 19, com algumas considerações interessantes, fazendo talvez algumas referências ao episódio da semana passada, onde falamos sobre o arcano 18. Aos que chegam agora, nós produzimos atualmente um material a respeito dos arcanos maiores. Dos arcanos menores nós produzimos lá no início, no episódio de número 3 desta nova série. A respeito dos arcanos menores, provavelmente ficaremos por ali, onde seria um tanto desgastante, dispendioso, apresentarmos os arcanos menores um a um. Talvez em algum momento a gente possa apresentar a respeito das diferenças entre os naipes, a questão do rei, rainha, pajem, noviço, enfim, todos os aspectos que estão dentro dos arcanos menores, mas eu acredito que o que está apresentado no episódio de número 3 dessa série, da playlist número 5, nossa, lá no YouTube, possa auxiliar aqueles que têm curiosidade. De certa forma, como fazemos aqui referências às ciências sagradas, especificamente à arte cabalística, nos cabe lembrar que, neste ponto, nós fazemos referência entre arcano e letra, no caso, letra hebraica, as 22 letras hebraicas, os 22 arcanos e os 22 caminhos dentro da árvore da vida, que é aquilo que faz parte do nosso protocolo de apresentação. Avançando, então, no nosso episódio de hoje, algumas palavras iniciais. Hoje é um dia onde temos um eclipse lunar. Toda data que envolve um eclipse, ela é auspiciosa e também nefasta, algo que nós saberemos com o andar das semanas, quais são os pontos positivos e negativos. O que podemos falar de momento é que o Sol está em Virgem, a Lua está em Peixes. Interessante também perceber que a letra hebraica relacionada ao signo zodiacal de Peixes é exatamente a letra que nós veremos hoje. Não foi nada planejado, mas para percebermos, talvez isso nos apresente a questão da sincronicidade. Não vamos abordar tanto a questão da sincronicidade, senão teríamos que também explorar alguns aspectos junguianos dessas informações, o que vira e mexe nós acabamos explorando, tudo aquilo que é apresentado nesta casa, nesta senda do círculo de Eranos, principalmente ligado à tradição primordial, à história das religiões. Isso tudo será abordado na próxima série que está sendo preparada por nós, onde será exposto a respeito da tradição primordial. Algo que, de certa forma, nós iniciamos por ser um tema que gostaríamos muito de abordar, a tradição primordial, e de momento ainda não conseguimos finalizar nossas pesquisas.
um autor conduz a inúmeras outras obras, as citações de outros autores, ajuda também prestativa do nosso irmão Mauli Perizari neste ramo, onde nos conduziu também a algumas visões específicas, também situações expostas pelo nosso irmão Nelson Real Júnior. Esses dois irmãos mais velhos, para mim, são um bastião na caminhada. Então, seguindo essas indicações, de momento não temos uma visão de quando a nova série será, pelo menos, onde daremos um início à escrita dela. De momento ainda estamos na pesquisa. É muito certo que essa pesquisa ainda vai levar muito tempo. Onde nós imaginamos que poderíamos ficar ali no relativo à presença do Melquisedeque, o encontro dele com Abraão, aos frutos encontrados por Tourniac, algumas dicas dadas por René Guénon. Nós fomos para inúmeros outros autores, como Eric Neumann, Mateus Soares de Azevedo, Heinrich Zimmer, todos os secunderanos, o grupo de Ur, né? Temos muitos autores no momento fazendo parte da nossa pesquisa, além de tudo aquilo citado por Alice Bailey, as suas obras. Então, não sabíamos, né? Ou melhor, todos sabemos que a caminhada não é fácil, mas a caminhada é essa, né? O projeto História da Luz, a nossa pesquisa independente. Então, como diz Akhenaten nos seus CDs do Judas Iscariote, Kanwulf também, no Nargarov, eu sou este projeto sou eu e no fucking compromises. Vamos avançar então para algumas situações do dia de hoje. Além do eclipse, temos a independência do Brasil, algumas situações que ficam também muito transparentes para todos nós. Independência de quem? Nós podemos perceber pela nossa realidade. É óbvio que cada um no seu quadrado, cada um fazendo os ancoramentos, as suas devidas preces, as suas devidas ações, com as suas narrativas, mas nós percebemos que encontramos muitas pessoas aí nesse caminho, ainda cegas, perdidas em devaneios, achando que nós temos que ter nossos recursos ligados ao Estado, e isso é lamentável. Lamentável. Talvez os meus tempos como anarquista me levam a perceber que é cada um por si, o Estado deve ser mínimo, devemos pensar em gestores que pensem mesmo num Estado mínimo, pessoas que tentam tudo aquilo relativo à supressão de liberdades, Estado máximo, totalitarista. Isso é lamentável. Bem, enfim, outra situação que nós podemos comentar é que na manhã de hoje o beato Carlos Acutis foi canonizado como santo. É uma grande vitória. Eu espero do fundo do meu coração que muitos jovens encontrem nesse exemplo de modéstia, de humildade desta criança, né, que se torna santo no momento, que tenhamos todos nele um recurso às preces, um recurso ao que fará um intermédio entre nós e as forças maiores, o Altíssimo, e que esta data seja memorável não apenas aos católicos, mas também a todos aqueles que seguem o cristianismo. Lembrando que o cristianismo se apresenta para nós, é algo que estamos aí encontrando dentro dessa nossa pesquisa a respeito da tradição primordial. O cristianismo se apresenta para nós realmente como uma grande pérola, uma pérola não apenas religiosa, de religação, mas também de iniciação no nosso link com a realidade terrena. Então, aqui, alguns momentos da nossa abertura, talvez um pouco mais alongados do que o normal, mas eu agradeço a cada um que segue, que acompanha nosso trabalho, que sempre está prestigiando, enviando seus feedbacks, né? Então, como o nosso propósito, peço então a nossa prece de abertura, peço então ao Altíssimo, que é o grande Deus, o grande arquiteto do universo, a Yeshua, que é o seu Filho, Jesus, o Cristo,
por intermédio do veículo divino, o Espírito Santo, que as luzes sempre presentes do Arcanjo Micael, de todos os Beni Elohim, sob a égide de Elohim Tsabaoth, que apresentem aqui entre nós, como mediador do nosso trabalho, das nossas palavras, as presenças sempre do Docílimo, muito querido por nós, Anauel, que nos auxilie na senda justa que medeia entre Jaquim e Boaz. Que assim seja. Avançamos então ao tema do dia, né? Conforme, né, nossa prática, nós temos o costume de revisitar, conversar um pouco a respeito do que foi exposto no episódio anterior, que no caso nós vamos para o 18º arcano, a Lua, La Lune. O nosso propósito da apresentação de cada lâmina é propor uma palavra-chave que, obviamente, é fruto das nossas pesquisas. A Lua, ela apresenta para nós uma situação de desenvolvimento, um desenvolvimento de situações, um desenvolvimento daquilo que é proposto dentro dessa escala da última setena, dessas 3 setenas, né, que nós temos aqui como os poderes menores do mago, ou aqueles poderes, aquelas ações que ele traz dentro do mundo da manifestação. Lembrando, pode parecer contraditório, onde eu sempre lembro que os arcanos eles se desenvolvem num mundo que não é este daqui. Então, algumas forças, por exemplo, algumas leis não se aplicam, como a lei da gravidade, algumas leis de polaridade, leis de gênero, todos aqueles 7 princípios que nós temos muito facilitados pelo trabalho moderno chamado de Kaibalion, né? Podemos trazer essas 7 leis aqui também, lembrando que o Kaibalion não representa o hermetismo em si. Se nós quisermos um recurso mais efetivo para o estudo do hermetismo, nós devemos procurar o Corpus Hermeticum, a obra. Hoje nós temos uma obra maravilhosa na língua portuguesa, e falo na língua portuguesa envolvendo o mundo como uma totalidade, fruto das pesquisas do nosso caro amigo Américo Sommermann, da Editora Polar. Américo viajou até alguns países do Oriente buscando joias, né, literárias para auxiliar ele nesse trabalho de tradução, outras obras de grande representatividade na literatura esotérica também, no caso da literatura hermética, para produzir o volume, né, que hoje a Editora Polar nos apresenta como uma obra-prima, o Corpus Hermeticum, publicado por ela. A Lua, então, com seu desenvolvimento, ela coloca para nós algumas situações que vão desde aquela realidade que nós vemos até o interior das coisas, ou seja, em todos os lugares as coisas se desenvolvem com eficácia, lembrando também que ela está ligada à letra Tzadik, ou seja, a 18ª letra, é uma letra das 12 letras simples, que nos apresenta o dom do digerir, ou seja, tudo aquilo que nós vivemos precisa ser desenvolvido, né, antes de ser efetivamente utilizado por nós. O caminho proposto é o caminho que vai de Tiferet até Yesod, né, ou seja, da beleza até o fundamento das coisas. Bem, é aquela Tzadik apresenta para nós uma fisga, um anzol, então quer dizer que nós devemos da superfície ir até a profundidade para o resgate de algumas situações. O Tsinorot, então, é este que se apresenta entre Tiferet e Yesod. É claro que é sempre bom lembrar que
No nosso projeto, nós estamos usando como referência esta sugestão de caminhos. Existem muitas variações mesmo. Talvez no final do projeto nós apresentemos também as relações com uma outra visão de árvore de um outro autor muito respeitado, que nós temos em grande estima, mas o que eu antecipo aqui, nós, como alguns já devem ter percebido, nós evitamos qualquer ligação telêmica ou mesmo com Golden Dawn dentro do nosso trabalho. Nossa visão é muito mais martinista do que destas escolas que eu acabo de citar, o que eu busco também não ter grande costume em citar estes outros autores. Perfeito, então, aqui uma rápida lembrança do que nós estudamos. Vamos então ao arcano de hoje, que é o 19º, o Sol, Le Soleil, aonde começamos por uma leitura objetiva da lâmina, né? Aqueles que gostam de arte aí, talvez já passaram pela cadeira de História da Arte. Quando nós interpretamos um objeto artístico, nós temos uma visão objetiva, ou seja, aquilo que ela apresenta para nós de forma clara, e depois passamos a uma leitura subjetiva, né? Então, objetivamente, o astro-rei domina a imagem, dele partem gotas que se lançam para a Terra, que poderíamos chamar de o prana, o orvalho celeste, a água lustral. É o que dará fruto à água lustral, ou o sereno, né? Então, os gêmeos apoiam-se ou brincam sobre a luz, tendo em segundo plano um muro contínuo. Eles tocam o solo com seus pés descalços. Aquele que nos cria e nos preenche, mas está fora de nós. Assim como o Sol, a cooperação, ou seja, a fraternidade, a irmandade, é um atributo da humanidade, e não somente do homem, mas sim da humanidade, é uma natureza da humanidade. Fabre d'Olivet nos fala, né, que a humanidade ela é muito resiliente, dada aos progressos, às riquezas do progresso que nós vemos no mundo moderno, mas a humanidade é formada por indivíduos muito sensíveis. Pode-se cair um telhado na cabeça de um homem e ele se vai, mas não representa que a humanidade se foi com isso. É claro que a gente leva aqui a um debate filosófico, né? Por isso mesmo que Fabre d'Olivet apresenta isso para nós na história filosófica do gênero humano. Então, nos cria e nos preenche, mas está fora de nós. Assim como o Sol, a cooperação, a irmandade, a fraternidade é um atributo da humanidade, não apenas do homem. Ao cooperarem uns com os outros, os seres humanos geram frutos ou grandes ganhos para a coletividade. Desta maneira, podemos dizer que o verdadeiro progresso se manifesta entre o todo. Quantas e quantas vezes percebemos que ações voluntárias em prol de objetivos em comum não produziram grandes ganhos à coletividade envolvida? Como eu acabo de parafrasear Fabre d'Olivet. Os grandes progressos na matéria são feitos pela humanidade. Não é um homem apenas que o faz. Claro que podemos aqui entrar em questões como o sábio que alimenta muitas pessoas com a sua ideia, mas é a humanidade. O sábio faz parte da humanidade. Lembrando que isso é um debate filosófico. Não estou falando de políticas e segundas intenções aqui, mas de movimentos voluntários que praticam a caridade sem publicidade, sem pretensões. Assim é o Sol, cooperando de forma desinteressada com o progresso de nosso sistema. Uma lâmina de bom augúrio, toda vez que você encontrar ela dentro dos teus estudos em busca da tua autorrealização, da tua autoiniciação,
você pode contar que brilho está surgindo em momentos tempestuosos. A cooperação transmite sempre momentos de profunda alegria aos envolvidos, parecendo até que com isso ganhamos mais do que fôssemos pagos com dinheiro. Não acham? A observação subjetiva da lâmina. O Sol tem a missão de espargir suas luzes visíveis e invisíveis ao todo, não importando para quem é que seja. Eu citei anteriormente o prana, a água lustral, o orvalho celeste. Nós temos muitas situações aqui pela visão alquímica também da lâmina. O Sol brilha para os livres e para os presos. Não importa aonde você esteja, o Sol brilha para todos. Os gêmeos que se apoiam mutuamente nos apresentam a condição de irmandade, de fraternidade que a humanidade possui inata nela. Por isso que a palavra-chave é cooperação. Cooperação com a bênção do todo, ou seja, com as bênçãos do Sol. O muro, ali atrás, é o mundo das formas, o mundo da manifestação fenomênica, realidade física e material. Ele nos sustenta, nos dá limites e que também coopera com os seres, servindo de paragem nestas tão cansativas existências nas quais nós passamos. Nós temos aqui uma lâmina de bom augúrio, como eu cito anteriormente. Das letras sagradas, nós vamos aqui para a letra Kof. Como eu falei anteriormente, o eclipse de hoje se dá com o Sol em Virgem, mas com a Lua em Peixes. Kof é a letra que representa o rir, o dom do rir, também a leveza das situações, ou seja, quando nós rimos das coisas, estamos buscando levar leveza, né, trazer leveza, espalhar, né, contribuir, cooperar com o mundo ao nosso entorno com leveza. Esta é uma das 12 letras simples que está ligada ao signo zodiacal de Peixes, que é exatamente onde a Lua está hoje com o seu eclipse. Quiçá este eclipse possibilite muita leveza para todos. Ela é a 19ª letra, Kof, última das letras simples dentro das 22 letras hebraicas. Tem seu desenho originado pela visão lateral da cabeça, ou seja, pescoço, cabeça, nuca. Temos, obviamente, uma outra letra que representa a nuca. Letra simples, atribuída ao signo zodiacal de Peixes. Seu dom é o rir, tornar as coisas também mais leves, ou seja, o rir pode ser também a leveza, e ela está ligada ao elemento água. Dentro dos caminhos, nós temos o caminho que vai de Netzah até Yesod. Então, o caminho que vai da vitória até a fundamentação das coisas. Uma vitória bem fundamentada provavelmente envolve a cooperação em irmandade, em fraternidade. Eliphas Levi, na introdução do seu dogma e ritual, diz que diz que Kof triunfa sobre as adversidades. Então, Sinorot, ela, ou seja, os caminhos, é o caminho que vai de Netzah a Yesod. Como eu digo, uma letra muito auspiciosa, ela leva para nós o entendimento da cooperação das coisas, da vivência em fraternidade, abençoada pelo Todo-Poderoso, pela presença do Todo-Poderoso.
Eu acho interessante que sempre que aparece este orvalho de fundo, né, essas gotículas, né, mostra que há uma ação. Citei em outro momento, não lembro em qual dos nossos episódios de estudo, os orientais têm o costume de apresentar sempre que há um fundo branco em suas gravuras, é que aquele personagem, aquele mito, ocorre dentro da vacuidade. E aqui nós então não percebemos vacuidade, não percebemos vazio atmosférico. Percebemos a ligação com elementos, ou seja, a umidade. Mesmo que não pareça, nós não conhecemos o elemento ar em totalidade, ou seja, Aleph. O que nós temos, como Martinelli Pasqualinos fala, o que há para nós aqui, que nós consideramos ar, é na verdade uma água rarefeita, e realmente é esta água rarefeita, o elemento água, que dá sustentação a tudo dentro da matéria. Se não existir o elemento água na matéria, as coisas se tornam pó. Bem, mais um episódio, mais um arcano dissecado por nós. Nós temos o nosso grupo no Telegram, onde são enviados normalmente os links, e também esta lâmina que é utilizada aqui, onde cada um pode imprimir a lâmina se desejar. Alguns talvez podem se perguntar por que nós não usamos o recurso das lâminas coloridas, porque não. A resposta seria: não há um padrão para as cores utilizadas. Podemos ver que as primeiras escolas a se utilizarem do tarô de Marselha, elas utilizavam cores, às vezes até desconexas. Nós não teríamos, né, uma ambição de determinar cores a serem utilizadas, mas é claro que poderíamos pensar em cores primárias, ou talvez nas cores tradicionalmente utilizadas no martinismo, que seriam as três cores alquímicas, o preto, o vermelho e o branco. Teríamos também uma cor oposta aí para ser utilizada, e que algumas tradições martinistas conhecem muito bem essa cor, que é a cor verde. Né? Poderíamos utilizar elas, mas temos vários elementos que pediriam, por exemplo, a cor amarela. Né? Então, enfim, não nos cabe a utilização de cores. Isso também já foi explicado em outros episódios. Agradeço a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Lembrando que esse episódio fica salvo nos nossos Reels aqui no Instagram. Depois ele é upado no YouTube e também disponibilizado no Archive para aqueles que desejarem fazer talvez até o download desse episódio. Não que haja necessidade, mas dependendo, ele está lá no archive.org, que é o arquivo da internet. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de novamente agradecer a cada um dos senhores e das senhoras que participaram do episódio de hoje. Nós faremos um último episódio depois da gravação da lâmina do arcano O Mundo, que consideramos ela o último arcano. Nós faremos um episódio de perguntas e respostas, onde os senhores também que desejarem fazer perguntas, por favor, podem fazer de forma com a nossa conexão em privado aí, podem nos chamar. No YouTube tem o endereço do nosso e-mail, no Archive também. Aqui no Instagram é só nos chamar por meio do direct. Um abraço especial aos nossos irmãos incentivadores, Júlio Bolles, do estúdio Artax Vis. Nosso irmão trabalha com maquetes eletrônicas de arquitetura, ele é arquiteto, trabalho incrível. O irmão Júlio nos auxiliou com parte dos equipamentos que usamos nas transmissões. Agradeço muito a ele. A nosso irmão mais velho de caminhada, Nelson Real Júnior. Vocês o encontram no YouTube, no Real-ECC. Também o endereço está lá no YouTube, nos nossos vídeos no YouTube, sempre está lá. Ele nos cedeu gentilmente o material didático das letras hebraicas. Também agradeço muito pelo apoio metafísico. Nosso irmão Marcelo Kostuchenko, da Kostuchenko Afiação e Manutenção.
presta assessoria a pet shops, manutenção de equipamento de pet, afiação de lâminas de qualquer tipo. Nosso irmão também, mais velho de caminhada, Edmundo Pellizzari, pelo seu apoio metafísico e grande incentivo à nossa pesquisa, no @Maule Pellizzari. Nosso irmão Leonardo Dávila, da Tetra de Edições, que publica esta maravilhosa obra do Geber, do estudo da maestria, da busca pela pedra filosofal, obra bilíngue, latim e português, tradução feita por ele, a editora é dele também. Agradecemos ele por sua presença no nosso caminho, nosso frater Leonardo Dávila, nosso frater e irmão Leonardo Becker, da Solve Digital, sempre presente com seu apoio, com suas sugestões, seus comentários. E a todos os irmãos da Societas Incógnita pelo apoio metafísico, sua presença sempre presente conosco. Agradeço novamente a cada um dos senhores e senhoras e fiquemos todos no bem.